Ao debate um aspecto da política pública brasileira hoje extremamente relevante na medida em que permite se garantir ao passageiro brasileiro, ao cidadão brasileiro, uma estrutura aeroportuária adequada que lhe garanta qualidade, segurança, preço, conforto, bem-estar e em um mercado que tem crescido a taxas acima a taxas de 2 dígitos já há quase 10 anos e as perspectivas futuras elas também indicam essa direção, uma direção de crescimento consistente, o que dará ao mercado de aviação comercial e civil no Brasil uma perspectiva de fortalecimento econômico extremamente alvissareira, na medida em que o andar de avião hoje deixou de ser um privilégio de ricos, é o modal que se afirma como aquele mais utilizado pela maioria dos brasileiros, fenômeno esse que não é específico do nosso país, essa mudança vem ocorrendo no mundo todo. Os senhores sabem que, a partir, eu vou fazer uma rápida pincelada no que ocorreu no nosso país e que causou a desorganização, a desestruturação, a dilapidação da nossa infraestrutura. Depois da crise de 82, quando o México declarou moratória, nós passamos praticamente quase 30 anos em crises sucessivas. No primeiro momento, com a moratória do México, nós tivemos uma crise cambial, que rapidamente se transformou numa crise financeira e nos mergulhou durante algumas décadas em uma crise fiscal. O poder público, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios, ficaram sem recursos para intervir na realidade, para cumprir com suas obrigações mais elementares. Esse período coincidiu com o período de redemocratização do país, o que gerou um processo extremamente tumultuado, em que o governo tinha que dar respostas decorrentes de compromissos assumidos em praças públicas pelos candidatos, e essas respostas elas não conseguiam ser dadas na medida em que não havia recursos para as intervenções necessárias, e com isso nós tivemos um agravamento da realidade por força de um processo inflacionário que, se não tivesse um criativo mecanismo econômico de indexação, certamente nós teríamos esbarrado numa hiperinflação sem precedentes. Só no segundo mandato do presidente Lula, o governo retomou condições financeiras de intervir na realidade. Isso depois de termos reconquistado a moeda, e tínhamos perdido a moeda. O esforço de recuperação da moeda foi um esforço que provocou sacrifícios ao povo brasileiro. Recuperada a moeda, tivemos que redefinir os fundamentos macroeconômicos para que nós pudéssemos ter um ambiente de tranquilidade, de segurança, de confiança, e isso foi um processo muito prolongado. E por que eu trago isso? História, sociologia? Não. Para entediar as senhoras e senhores? Também não. Simplesmente porque esse fato foi o que gerou a desorganização da engenharia do Brasil. Nós perdemos uma geração de brasileiros que tiveram que abandonar a sua atividade profissional e, na sua quase totalidade, se voltaram basicamente para o mercado financeiro, na medida em que o ambiente de excitação inflacionária é um ambiente propício
para o crescimento do mercado financeiro e esses quadros qualificados se dirigiram, na sua maioria, para essa atividade profissional. Não só houve a repercussão do ponto de vista profissional, mas as empresas de engenharia que foram construídas no país por força de um esforço enorme de empreendedores que começaram pequenas e cresceram acompanhando a própria transformação que o país viveu a partir dos anos 40 e 45, com uma década e meia de crescimentos altíssimos, com uma transformação da infraestrutura do país significativa. Essas empresas, perdendo o mercado, elas, na sua quase totalidade, ou diminuíram de tamanho, perderam importância e relevância, ou simplesmente sumiram por falta de atividade. Ao retomarmos, no segundo mandato do presidente Lula, esta capacidade de intervenção, nós tivemos, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e os municipais, tiveram que enfrentar uma nova dificuldade, a dificuldade de não ter uma massa crítica de projetos, de conhecimento, de profissionais, de empresas organizadas, para que essas obras pudessem ser realizadas. E aí entramos num ciclo que estamos vivendo hoje. Eu, particularmente, quando assumi a Secretaria de Aviação Civil, vi e estou vivendo a dramaticidade desse problema. E não só nós, temos aqui o Dr. Davi Ferreira, que no Tribunal de Contas da União convive e é sempre mobilizado para encontrar soluções que compatibilizem dois princípios da administração pública. O princípio da moralidade, que o povo na rua pede de maneira cada vez mais insistente e clara, que é o combate à corrupção, com o princípio da eficiência, que é também hoje pedido pela maioria daqueles brasileiros que na rua conversam com esta casa, conversam com os poderes públicos, que é a eficiência, que é o resultado de uma qualidade de educação, de saúde, de transporte, e a compatibilização dos princípios da moralidade, do princípio da eficiência, é o grande desafio. E hoje, não só a administração pública direta, que quer realizar as obras, que quer fazer as entregas, que quer atender a essas demandas, dentro de um princípio de moralidade, como também o Tribunal de Contas, que se vê na obrigação de fiscalizar, de acompanhar, também preservando esses dois princípios. Não adianta se exceder num só, porque não resolve o problema, como também, ou seja, não adianta se exceder na moralidade, porque não resolve o problema da eficiência, como também não adianta querer só a eficiência, abrindo mão do princípio da moralidade, porque a sociedade brasileira já não tolera esse tipo de conivência com um esgarçamento do princípio da moralidade. Então, dentro desse aspecto, desse contexto, que eu procurei dar os traços gerais, nós estamos na Secretaria de Aviação Civil promovendo uma mudança urgente na estrutura aeroportuária do país. E estamos, para isso, atacando em algumas frentes. A primeira delas foi a consciência de que, pelo tamanho do desafio de recuperação da infraestrutura brasileira, o recurso público, o poder público sozinho não tem condições de enfrentar. A presidente Dilma Rousseff, ela, consciente dessa deficiência, assumiu a convocação da iniciativa privada para colaborar, para participar do esforço de transformação da infraestrutura brasileira, não só na área
aeroportuária, como na rodoviária, na portuária, enfim, em todas as áreas de modificação, de transformação da infraestrutura. Com isso, se rompe um conflito que mobilizou a imaginação política e a imaginação acadêmica, a produção teórica, que é o conflito entre a privatização e a não privatização. Esse debate que dividiu as forças políticas em campos ideológicos distintos é um debate que hoje ele já não tem a mesma força, o mesmo vigor, porque há a consciência de que sozinho o poder público não tem condições de enfrentar esse problema. Então nós fizemos na área aeroportuária, iniciamos com um certame a concessão de 3 aeroportos. O aeroporto de Brasília, o aeroporto de Viracopos e o aeroporto de Guarulhos. E as obras estão em andamento, os cronogramas estão sendo cumpridos adequadamente. Esses aeroportos ainda não estão conseguindo oferecer um serviço de alta qualidade, porque todos eles estão em processo de reforma. E, evidentemente, em obras é muito difícil a garantia de sistemas e modelos operacionais adequados. Nós, já nesse certame, o governo entendeu que era fundamental manter coerência na decisão de acabar com o monopólio no país, no caso aeroportuário. Esse monopólio ele sempre foi exercitado pelo governo federal por intermédio de órgãos que ao longo do tempo tiveram nomes distintos e ultimamente essa atividade, essa responsabilidade estava sob o controle da Infraero, e essa decisão de acabar com o monopólio e não querer que o monopólio voltasse revestido agora com lantejoulas e paetês privados, fez com que já naquele primeiro certame houvesse uma regra de que quem ganhasse em um aeroporto não participasse, não tivesse a oportunidade de ganhar em outro. Então, significou que 3 grupos distintos ganharam os 3 aeroportos. Agora, nós estamos em outro certame que já está em fase quase final, que é a concessão do Galeão e a concessão do aeroporto de Confins. Preservou-se esse mesmo princípio, o de garantia da concorrência, o de não queremos repetir a experiência do monopólio. São aeroportos que, esses 5 aeroportos, eles ou competem no campo, na atividade de passageiros, na organização de grandes hubs internacionais, que é o caso de Guarulhos e Galeão, ou compete em cargas, que é o caso do Galeão, Confins, Viracopos. Enfim, há entre eles, por serem os maiores aeroportos do país, um ambiente que nos leva a estimular a concorrência para garantir qualidade e preço aos usuários, não só aos brasileiros que usam o sistema para exercitar o seu direito de ir e vir, como também aqueles que usam o sistema e cada vez mais aumenta, que um modal eficiente e adequado para o transporte de cargas. Além disso, no caso do aeroporto de Galeão e Confins, entendemos a necessidade de melhorar a operação.
nós no Brasil não tínhamos a cultura, não tínhamos o hábito do debate da operação aeroportuária. Então, a Infraero exercitava essa atividade e ali nós, quando víamos coisas boas ou coisas ruins, identificávamos muito mais a Infraero do que propriamente uma atividade que cada vez mais incorpora tecnologia, incorpora atividades profissionais distintas, exige um nível de conhecimento crescentemente sofisticado. E nós entendemos que era fundamental trazer para o país a possibilidade de conviver com experiências mais avançadas no campo da operação aeroportuária. E já no segundo nesse certame do Galeão e do Confis, colocamos um limite de experiência para o operador de 35 milhões de passageiros ano. Para passageiros ano. Porque as projeções de crescimento do mercado brasileiro nos indicam que esses aeroportos, particularmente Guarulhos e Galeão, terão crescimentos que nos indicam, nos levam a acreditar que essa experiência, nesse tamanho, ela será necessária para que esses aeroportos tenham uma operação adequada. Além dos 4 aeroportos, nós, onde temos uma expectativa de até maio de 2014, nós temos um investimento da ordem de 5 bilhões de reais. Nós temos o lançamento que está já em fase adiantada, sobretudo depois que a Câmara e o Senado, o Congresso aprovou a medida provisória que permitiu a organização, a modelagem financeira e administrativa do Programa de Aviações Regionais. Nós já estamos numa fase bastante avançada do ponto de vista administrativo na montagem do programa. O programa, na primeira etapa, ele prevê a intervenção em 270 aeroportos regionais. São aeroportos que têm uma função de garantir a todos os brasileiros o acesso a este modal. E para que isso se verifique, o governo pensa em ter um subsídio que permita que o preço da passagem seja competitivo com o preço da passagem do modal rodoviário, para que nós possamos criar um ambiente de concorrência em que a opção do passageiro se dê por aquele modal que lhe for mais adequado e lhe for mais confortável. Por exemplo, a questão da aviação na Amazônia não é uma questão de luxo, é uma questão de sobrevivência. Você tem na aviação o principal, se não o mais adequado, o mais necessário para a sobrevivência das pessoas. Esse programa, ele prevê a aplicação de 7,3 bilhões de reais. São 29 aeroportos da Infraero e 241 que estão conveniados com estados ou que são operados pelos municípios. Além desse programa, nós temos o PAC-2, que é um programa que contempla 20 aeroportos administrados pela Infraero, sendo que desses 20, 13 aeroportos estão nas cidades que teremos sede dos Jogos da Copa do Mundo. Esse programa prevê a aplicação de 5 bilhões de reais. Enfim, com essas iniciativas, que são iniciativas que algumas em andamento, como o PAC-2, que sendo que nos 13 aeroportos da Copa tem
um cronograma com data pré-fixada, porque as obras têm que estar concluídas para que esses aeroportos possam, no período da Copa, estar com ampla atividade na sua operação, mas, sobretudo, o conjunto dos aeroportos, eles precisam obter os resultados dessas intervenções para garantir ao usuário brasileiro, para garantir ao cidadão brasileiro melhores condições de uso, que lhe dê o direito de ser tratado como cliente e, consequentemente, possa ter segurança, possa ter qualidade, possa ter preço nas operações deles. Além disso, a expectativa que temos é que ainda esse ano nós já possamos estar com alguns aeroportos regionais em obras, para que nós tenhamos condições, no prazo mais breve possível, cumprir essa primeira etapa, que é a entrega dos 270 aeroportos regionais. Para finalizar, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de dizer que eu tenho muita confiança de que o resultado final desse programa ele possa significar uma mudança de patamar na qualidade dos serviços prestados pelos aeroportos. Eu não tenho hoje dúvidas de que, ao trazermos com as concessões as grandes operadores de aeroportos internacionais, nós estaremos permitindo formar uma massa crítica de qualificação, de experiência, de conhecimento, que estamos nos organizando na SAC para que essa massa crítica, através de cursos de qualificação e de formação, possa ser rapidamente transferida para a operação dos aeroportos regionais. E com isso nós evitando que ocorra com esse esforço de investimento que se faz nele, o que ocorreu no passado, em que aeroportos construídos no interior do país, por falta de uma operação adequada, por falta de uma manutenção adequada, eles acabaram perdendo a sua função social, a sua função econômica. Então, ao lado desse esforço, eu tenho certeza de que nós haveremos de não só mudar a qualidade do serviço, mas, sobretudo, permitir que os brasileiros possam, com segurança, com conforto e com bom preço, exercitar livremente o seu direito de ir e de vir. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Moreira Franco e passo a palavra ao Marcelo Guarani.